Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu só fixar o título da live aqui e eu já converso com vocês. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Cida, do Filósofas na Rede, e eu vou conversar hoje aqui com a Gabriela Trevisan, e que é a Gabriela, ela é mestre em História Cultural pela Unicamp, onde ela fez a graduação também em História, e ela é professora do ensino básico. Então, a nossa conversa de hoje vai ser sobre a Júlia Lopes de Almeida, que tem uma trajetória de vida assim sensacional, é incrível e acho que vocês vão gostar bastante. Então, deixa eu ver se eu consigo chamar já aqui a Gabriela. Já vi que ela chegou aqui. Gabriela, eu não estou te vendo aqui na caixa. Se você puder me mandar a solicitação para entrar no vídeo, eu te agradeço. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está todo mundo conseguindo entender direito? Faz um joinha se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Ok. Olá. Tô só esperando a Gabriela me enviar a solicitação, porque não tá aparecendo para mim a opção aqui. Ah, chegou. Gabriela chegou, eu já aceitei, tá? Eu tô esperando só você aparecer aqui no vídeo. O Instagram às vezes dá esse atraso. Você conseguiu aceitar a solicitação? Coloca para mim um comentário aqui só para eu saber. É, eu aceitei. Ah, agora foi. Olá, Deu Gabriela, certo. boa noite. Boa noite, tudo Tudo bem? É que foi a primeira vez que eu tava fazendo isso, aí eu tava meio perdida, mas deu certo. Não, deu certo. É porque o Instagram também, principalmente nesse horário, tem muita gente fazendo live. Então, às vezes, tem uns probleminhas técnicos e uns atrasos, mas normal. Ai, tudo bem. Deu certo, o que importa. Que ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigada, Gabriela, por você aceitar o convite para você vir aqui participar da live com a gente. Eu queria te falar que eu tô assim encantada com a trajetória da Júlia. Eu confesso que eu não conhecia, assim como eu acho que muitos espectadores, né? E eu acho ótimo que isso aconteça para a gente exatamente ter a oportunidade de falar por que isso acontece.
Eu acho que um dos problemas é essa questão do apagamento, né, da figura da mulher, e como aconteceu com a Júlia pela própria Academia Brasileira de Letras. E para quem não sabe, a Júlia, ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, e apesar dela ter sido uma das idealizadoras, o nome dela foi bloqueado de estar ali na lista como fundadora. E aí foi dado uma espécie de prêmio de consolação, veja só, nomeando o marido, né, justamente. Mas a Gabriela vai falar melhor depois para a gente sobre isso. E eu queria também, Gabriela, que você se apresentasse em primeiro lugar, falasse um pouquinho da tua pesquisa e que você começasse o assunto falando sobre essa importante atuação que a Júlia teve na imprensa, né, na imprensa feminista e feminina, e na atuação que ela teve no país, através da publicação das crônicas e as críticas sociais que ela fazia, se posicionando enquanto mulher também, naquele cenário daquela época, que a gente vê que é super atual, né? Tudo que ela problematizava até hoje, eu acho impressionante como é atual, como o tempo passa, o século muda e os problemas são ainda os mesmos. Mas então que a gente começasse essa conversa por você apontando esses tópicos. Perfeito. Tá dando para me ouvir normal? Perfeito, o som tá perfeito. Bom, eu queria começar agradecendo, né, pelo convite, fiquei super feliz. Esse projeto incrível que vocês estão tocando, né, com mulheres falando sobre suas pesquisas, está sendo muito bacana. Então, eu só agradeço de estar participando. E, bom, então vou falar um pouquinho do meu percurso assim, de pesquisa, como que eu cheguei na Júlia e quem é a Júlia, assim. Bom, eu conheci a Júlia meio que junto com o feminismo, assim. Eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade, né, passei em História na Unicamp, e conheci, né, o movimento feminista, me interessei por pesquisar a história das mulheres, e surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho, né, para o curso de introdução à história, e aí eu conheci a Margarete Rago, que foi minha orientadora, né, desde o início até agora o mestrado, né, e ela me apresentou um livro que ela tinha acabado de receber da Júlia. Eu achei super interessante, fui atrás, assim, acabei achando várias coisas da Júlia, e aí eu e a Margarete continuamos dialogando sobre ela, e isso foi gerar aí duas iniciações científicas, uma pela FAPESP e outra pelo TNPq, depois a monografia do final do curso, e agora o mestrado, que eu defendi agora em fevereiro, pouco tempo antes, né, de iniciar toda essa situação da quarentena e tudo mais, que também eu tive bolsa FAPESP. Então a Júlia meio que se entrelaçou, porque junto com entender o feminismo, começar a estudar o feminismo e mesmo militar e tudo mais, veio o conhecimento da Júlia. Então são duas coisas muito entrelaçadas na minha vida, assim. O curso de História, o feminismo e a Júlia, né? Então foi assim que eu me envolvi com ela, né? E a pesquisa de mestrado em si, ela se chama mesmo A Escrita Feminista de Júlia Lopes de Almeida, porque o que me incomodava às vezes era que eu via, né, eu lia muitas poéticas feministas assim nas obras dela, e mesmo assim em muitas bibliografias, desculpa, às vezes eu percebia que rolava um medo de chamá-la de feminista, um receio de chamá-la de feminista, e eu queria fazer um estudo sobre essa poética feminista que eu conseguia ler na obra dela. Então o mestrado veio um pouco desse incômodo, digamos assim, e ele teve esse objetivo, né, de então analisar poéticas feministas na obra dela. Então eu acabei pegando aí uma gama vasta de escritos dela para fazer essa análise. E bom, quem que é a Júlia, né, então, e por que eu me interessei tanto por ela? A Júlia Lopes de Almeida, para quem não conhece, ela é uma escritora da virada do século XIX para o século XX, né? Então ela pega bem aquela época da Belle Époque, ela é carioca, ela nasce em 1862 e morre em 1934.
E ela passa uma parte da juventude também em Campinas, né, no interior de São Paulo. Ela acaba também morando em algumas outras cidades ao longo da vida, mas de modo geral ela vai ser sediada ali em Rio de Janeiro, né. E ela vai publicar desde os 18, 19 anos nos jornais. E ela vai ser uma escritora que vai estar ali nos jornais até praticamente a morte dela, né? Escrevendo em colunas. E ela vai participar tanto de jornais de grande circulação, como o próprio O País, por exemplo, em que ela teve uma coluna que circulou durante anos, que chamava Dois Dedos de Prosa. E o País, na época que ela publicava, no início do século XX, era o jornal de maior circulação da América Latina, né? Uhum. E ela publicava nessa coluna, e ela também atuou na imprensa feminina e feminista, porque nesse momento existiu, né, uma proliferação muito grande de periódicos de mulheres, feitos por mulheres, organizados por mulheres, escritos por mulheres. Alguns também tinham homens, outros não. A gente pode ter alguns exemplos, sei lá, a Mensageira, que era de São Paulo, pela Prisciliana Duarte, que aceitava, né, textos de homens, mas ela tinha um cunho também feminista. Um grande exemplo é o A Família, da Josefina Álvares de Azevedo, que era editado por ela, só escreviam mulheres, era um jornal profundamente feminista. E nesses dois jornais a Júlia publicou também, né? Então ela teve essa grande inserção na imprensa da época, e ela vai publicar também cerca aí de 40 obras de diversos gêneros. Então ela vai publicar desde manual de comportamento até manual de jardinagem, romance, conto, peça de teatro, ensaio. Ela só não publicou poesia, mas ela escrevia poesia, apesar de não publicar, né? Ela Eu chega a vi falar. que ela até comentou isso numa entrevista que ela fez com o João do Rio, né? Que ela falou que ela gostava muito de escrever uns versos, mas era feito de uma forma bem escondida. Ela tinha vergonha. Essa entrevista é bem bacana, que é uma entrevista que ela dá em 1904 para o João do Rio. Ela era casada com o Filinto de Almeida, né? E tem essa situação que você expôs, que eu acho interessante, que a Júlia tinha uma inserção muito grande ali, né, no ambiente literário da sua época. Ela circulou muito, publicou muito. E é um ponto, até a gente pode falar depois sobre por que a gente conhece tão pouco, se ela publicou tanto naquela época, né? Mas ela estava inserida ali dentro daquele círculo literário, e houve essa situação dela conhecer ali esses escritores que estavam ali na Belle Époque do Rio de Janeiro. A primeira valsa dela foi com Machado de Assis, ela era amiga do Aloysio Azevedo, do Medeiros Albuquerque, Coelho Neto. Então ela tinha essa circulação. E quando surgem as primeiras conversas para a fundação da Academia Brasileira de Letras, no finalzinho do século XIX, ela está participando, né, dessas conversas, e na ata da primeira reunião é colocado que ela, a Francisca Júlia e a outra, perdão que me deu branco agora, mas eram 3 autoras da época de certa assim, inserção, né, no círculo literário, que tinham seus nomes indicados para participar. Só que aí, na segunda reunião, foi votado que eles iam seguir o modelo francês, que não aceitava mulheres. E aí a Júlia foi tirada, então, da fundação, da academia, mesmo tendo participado dos debates da fundação. E daí o marido dela foi colocado. E aí gera toda essa polêmica, né, que tem várias historiadoras, pesquisadoras que vão dizer que foi um prêmio de consolação, né. Pois é, ele poderia não ter aceitado, né, inclusive. Então, tem essa polêmica, né, ela é gerada porque o próprio Filinto, numa entrevista, vai falar que essa cadeira devia ter sido da Júlia, e se eu não me engano, o Medeiros Albuquerque também fala sobre isso, né, numa entrevista logo depois da morte da Júlia. E o Filinto, ele era alguém realmente muito inserido ali naquele círculo, ele era um jornalista muito importante e tudo mais, mas definitivamente ele não tinha, né, a inserção com o público que a Júlia tinha. A Júlia vendia muito. Você entra nos jornais, na hemeroteca digital, nessa época, e você encontra muito anúncio de edições da Júlia que estão esgotadas,
que vai sair novas edições. Então, tinha muita procura, né? E daí ela acaba sendo tirada, né? E tem essa situação aí com ela. E esse modelo aí da Academia Francesa é engraçado que perdura por 80 anos, né? Porque a primeira mulher a assumir uma cadeira foi a Raquel de Queiroz em 1977. Então, durante 80 anos, esse modelo machista ficou sendo vigente e até hoje, porque são pouquíssimas as mulheres, né, na verdade, que já tiveram e têm cadeira na Academia Brasileira de Letras. Com certeza. Eu acho que ainda é um espaço disputado, né? Depois Sim. que a Raquel entra, há, né, uma mudança significativa, mas ainda, né, com certeza é um espaço de muita disputa. Um exemplo disso é que na última eleição a Conceição Evaristo disputou e ela recebeu só um voto, né? Sim. Então a gente tem aí algumas coisas ainda para reivindicar, né? As escritoras de hoje. É verdade. É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gabriela, sobre a questão aqui deixa eu anotei aqui umas perguntas que eu queria te fazer, só para eu não me perder. A Júlia ela foi presidente honorária da Legião da Mulher Brasileira e eu dei uma pesquisada sobre isso, mas eu não achei muita coisa. Você poderia explicar um pouquinho para a gente o que teria sido essa Legião da Mulher Brasileira e qual foi a importância que isso teve, o que isso representou exatamente? Olha, nessa época, começo do século XX, alguns grupos de mulheres começaram a surgir e algumas das pautas principais acabaram se desenvolvendo até chegar na pauta do sufrágio, né? Então, a Júlia ela vai participar de alguns desses grupos e é até interessante porque a gente consegue ir observando a construção dela como feminista ao longo da sua carreira. Porque o engajamento dela, de modo mais público, num grupo organizado pelos direitos das mulheres, vai acontecer mais no final da sua carreira. Mas ela participou da Legião, e que era um grupo também organizado de mulheres, que vai depois, né, ir se desenvolvendo em outros grupos também. Um grupo que ela participou, além da Legião, que foi bem significativo, é a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que era o grupo da Berta Lutz, que foi um grupo sufragista que atuou bastante. Então ela participou da Legião, ela participou da Federação, e na Federação ela era vice-presidente durante um tempo. E ela foi, inclusive, como representante da Federação para um congresso feminista em Paris, nos anos 20, em 22, se eu não me engano. Então, ali no final da carreira, ela estava se engajando nesses grupos que começavam a surgir. Eram grupos que, de modo geral, tinham pautas... eu falo mais da federação do que da Legião no mestrado, mas, de modo geral, as pautas eram sufrágio, ampliação da educação feminina e divórcio, né? Que eram 3 pautas que a Júlia escrevia bastante nos jornais e se posicionava mais, né? Nessa época. Sim, uma coisa que eu acho fantástica que ela fazia também, a crítica nos jornais, né, nessa atuação que ela teve nas crônicas, na imprensa, era sobre a questão da polícia, né? Ela tocava muito nessa questão da polícia que era truculenta já naquela época, e a questão do despreparo da polícia e em como esse despreparo acarretava sobre a população em forma de abuso de poder e outras formas de violência. E aí eu fico pensando, gente, como pode? A gente está em 2020 e a situação é exatamente a mesma. Né? Essas pequenas idiosincrasias assim, que fazem do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro e que não mudam, né? Com a passagem dos séculos, a falta d'água, todas essas questões políticas, que são questões políticas que ela problematizava, ainda hoje são questões altamente problemáticas. Eu achei isso sensacional, embora ainda
num primeiro momento ainda não aparecesse muito esse cunho feminista nas crônicas que ela escrevia para os jornais, mas essas outras críticas políticas que ela fazia são sensacionais e importantíssimo que tenham sido feitas por uma mulher, porque esse lugar não era um lugar ocupado, né, pelas mulheres, né, nesse tempo. Era um tabu ainda uma mulher falar sobre isso. Então, eu acho que foi importante, até mesmo que ela não falasse diretamente sobre uma epistemologia feminista, ou que não tivesse um cunho feminista tão declarado, já estava ali o papel da mulher se exercendo enquanto agente social, que era uma coisa, a força que essa mulher tinha socialmente era uma coisa sensacional. E o livro dela, tem uma pergunta que chegou aqui de uma pessoa. é, Ela escreveu, da Natasha do Coletivo também, a Falência, foi uma obra que foi um sucesso de venda e uma das obras mais conhecidas, né, da Júlia, que ela retrata bastante essa questão da problemática da sociedade patriarcal. E a Natasha faz aqui uma pergunta, se você poderia contar um pouco mais sobre as descrições que a Júlia faz na Falência, e ela está comentando que parece que ela é um ícone do modernismo e que ela retratou uma sociedade machista. Eu acho que tem a ver com essa questão que você até tinha falado, começado a introduzir, né? Que era uma questão que para ela era uma questão recorrente, a questão do divórcio, do direito das mulheres e a questão da independência financeira também, que eu acho que a Falência vai tocar exatamente nesse ponto, né? Da independência da mulher, a importância de ter uma vida sem depender do marido enfim. E também uma outra coisa que eu acho que já daria para fazer um gancho, que eu queria te pedir para você falar, que é a questão da maternidade e a visão que a Júlia tem sobre a maternidade. Então fica tudo como uma pergunta só. Pode ser? Beleza, tá ótimo. Ó, eu vou falar dessas três coisas que eu acho, assim, muito interessantes, na questão das crônicas, do A Falência e a parte da maternidade. Então, sobre as crônicas, eu acho muito interessante porque ela batia de frente com os políticos da época e ela colocava o nome dos políticos no meio da reforma urbana. Então, a gente está ali falando desse começo do século XX, que é um momento que teve, né, a reforma do Pereira Passos, né, que reconstruiu a cidade, né, com aquele plano de urbanização que vinha de Paris, né, do Haussmann, né, e isso vai construir aquela lógica, né, de você afastar para a periferia o que você não quer, né, que seja visto, e você alargar as avenidas, higienizar a cidade. E ela estava ali na cidade nesse momento, e ela está escrevendo sobre esse processo nesse momento, e é muito interessante porque ela vai falar sobre como a periferia está sendo afastada, ela vai falar sobre a violência policial, ela vai falar sobre o problema, uma coisa que é muito cara a ela, é a questão da arborização, porque ela vai dizer que esses planos de urbanização, eles não levam em conta a natureza típica do ambiente, eles querem destruir o ambiente, e ela vai dizer que as cidades têm alma. Isso é uma frase dela que eu acho muito bonita, que ela vai dizer, inclusive, numa crônica, que ela fala que essas reformas, quando elas vão destruindo os morros, tentando mudar nomes de praças, destruir as árvores, eles ignoram que aquele lugar tem uma memória para as pessoas, tem um afeto. E ela vai desenvolvendo isso nas crônicas, e ela está muito ligada a essa questão da jardinagem, da arborização, da natureza, que era um ponto muito importante para ela. E ela, nesse contexto de falar tudo disso nas crônicas, ela vai dizer bastante sobre o arrasamento do Morro de Santo Antônio, no centro do Rio de Janeiro, porque o projeto de urbanização, né, de reurbanização, queria destruir esse morro, que era um morro extremamente arborizado e um morro que tinha uma certa periferia, né? E ela vai lutar para que não se derrube esse morro. Só que depois ele vai ser derrubado, se eu não me engano, acho que em 1950, um pouco depois que ela morre, né? Que ela morre em 34. Mas durante muito tempo ela milita ferrenhamente nos jornais. Aí ela recebe crítica, ela responde a crítica, e ela está realmente se impondo nesse espaço, né? E marcando, né, essa forma dela de olhar para a cidade, que eu acho muito, muito interessante.
né, de marcar os afetos dos espaços nas crônicas. E ela vai chegar a falar dos direitos das mulheres nas crônicas também, porque ela vai falar principalmente da questão da educação. Ela bate muito na tecla de que estão fechando escolas de mulheres e o quanto isso é absurdo. É bem interessante. Tem o livro, né, que saiu pela Biblioteca Nacional, né, que compila com a Ana Friedrich e mais 2 organizadores, que vão ali compilar, né, algumas crônicas desse 2 dedos de prosa, que é um livro bem interessante que tem nesse compilado. Então eu acho bem bacana, né, eu peguei um pouco dessa parte do jornal. Sobre o A Falência, esse livro é de 1901, e ele é uma das obras mais conhecidas dela, porque ele teve uma circulação realmente muito grande, e ele está, né, inclusive, como leitura obrigatória do vestibular da Unicamp, desde o ano passado. E ele é uma crítica sensacional. A forma como a sociedade, né, é construída ali no Rio de Janeiro. Eu acho difícil classificar o livro como modernista ou como realista. Eu acho que ele bebe um pouco de diversas inspirações ali que estavam circulando naquele momento, que era a Belle Époque, estava explodindo a literatura ali no Rio de Janeiro. Mas ela vai mostrar as hipocrisias de uma família burguesa, e o que eu acho muito bacana é que ela vai tratar da questão do adultério feminino de uma perspectiva bastante interessante, que é a não culpabilização. Assim, ela vai entrar em mostrar esse adultério como algo não julgado moralmente pelo narrador, de alguma forma. Porque o tempo todo essa mulher que trai, essa personagem que trai, ela coloca, né, que o marido dela traiu ela o casamento todo, e isso nunca foi problema para ninguém. E ela é apaixonada pelo homem com quem ela tem um relacionamento extraconjugal, porque ela foi obrigada a se casar. E ela fica o tempo todo ponderando isso, tem essa questão. E ele também é um livro que mostra, né, a cidade, fala muito da cidade, ela tem descrições muito bacanas das paisagens da cidade e mostra as desigualdades, mostra as zonas periféricas. E eu acho também o final muito bom, sem querer dar spoiler, mas é que esse livro, eu acho que ele dialoga muito com outro livro dela, que se chama Correio da Roça, porque como a Norma Telles vai dizer, que é uma estudiosa importantíssima do campo da literatura de autoria feminina, a Júlia, ela tem algumas obras em que as mulheres, em algum momento, vão pegar ali um espaço, ou vão ter a oportunidade de recriar as suas vidas, ou de recriar o espaço sem a intervenção de homens. E o Correio da Roça isso acontece com uma fazenda, e no A Falência acontece com uma casa, né? Porque, como o nome diz, essa família ela fale, e essas mulheres sozinhas da família vão precisar se reconstruir, né? E no Correio da Roça é uma coisa similar, mas no ambiente rural. Então, ela tem muito essa questão de colocar nas suas ficções a potencialidade das mulheres de transformar os espaços. E isso eu acho muito, muito interessante também. E sobre a maternidade, porque eu já estou falando muito, me desculpa. Nada, tá ótimo. Fica à vontade. Eu gostei bastante de trabalhar com isso, que talvez é o ponto que eu mais retomei ao longo das pesquisas sobre ela, porque essa questão da maternidade é muito complexa dentro da obra da Júlia, e é normal que seja, porque é um tema complexo a maternidade, né, com certeza. E existe aí uma dimensão de jogar, de alguma forma, com os discursos normativos que estavam tendo naquele momento. Século XIX e século XX estava tendo essa explosão também do discurso médico, né? Igual eu acabei de falar da reforma urbana, do higienismo. E esse discurso médico, ele vem com tudo, construindo o anjo do lar, né? A mulher que tem que ficar em casa cuidando dos filhos, essa naturalização de que a mulher tem que ficar no lar. E a Júlia, ela vai trabalhar essa temática de uma forma bastante interessante, porque em algumas obras você percebe ela naturalizando a maternidade, em outras obras ela critica a naturalização da maternidade, em outros momentos ela vai usar a maternidade como um argumento para que as mulheres tenham mais direito,
Então, só dando uns exemplos, assim, ela tem 2 manuais de comportamento, que é o livro das noivas e o livro das donas e donzelas. E esses manuais de comportamentos, eles naturalizam bastante a maternidade, né? Eles colocam a maternidade como um certo destino feminino. Só que aí, na mesma época, nos mesmos anos que ela estava publicando esses manuais de comportamento, ela estava publicando obras como A Viúva Simões e Os Porcos. E a história mostra um lado bastante monstruoso da maternidade. O A Viúva Simões vai mostrar uma competição entre mãe e filha pelo mesmo homem, em que essa questão do amor materno natural é o tempo todo questionado pela própria protagonista, né? Porque ela começa a perceber que, opa, peraí, meu instinto materno aqui não é... Eu quero ganhar dessa outra mulher que está competindo comigo, então ela coloca em tensão esse sentimento materno. E um outro conto que ela escreveu nessa época que chama Os Porcos, que é sensacional, que é mostrando uma mulher não branca que engravida do patrão e ela quer matar esse filho na porta do patrão para ele ver o que ele fez, né? E ela não constrói ali, ela não quer construir essa maternidade. Então, é uma coisa tensionada o tempo todo na obra dela, e mesmo nessa entrevista que a gente conversou do João do Rio, que é de 1904, é muito interessante como ela fala da maternidade, porque ela vai dizer o seguinte, assim, ela está sendo perguntada, como que você trabalha? Daí ela vai falar, não, é normal, eu estou aqui, aí tem os meus filhos, maior paz, só que aí bem na hora que eu quero escrever, um chora, outro me chama, mas tudo bem, é maior paz. Então, assim, Ela tem 3 filhos, né? ela tem 4. Ah, tem Ela vai 4? ter, na verdade, ela vai ter 6, mas 2 morrem ainda bebês, né? Mas ela vai ter 4. São 2 meninas e 2 meninos. A Margarida, a Lúcia, o Afonso e o Luiz, se eu não me engano. Luiz, isso. E então ela tensiona essa questão da maternidade o tempo todo. E tem uma obra dela que inclusive se chama Maternidade, que é de 1925, que é um tratado pacifista que ela faz pós-Primeira Guerra, em que há uma naturalização da maternidade, só que o que ela faz? Ela pega esse argumento de que a mulher é mãe, para dizer que por ela poder pensar no outro, ela não consegue conceber a ideia de guerra, porque a ideia de guerra é um atributo da cultura masculina, da cultura patriarcal. E que a mulher, por conseguir pensar no outro, ela poderia construir uma cultura mais empática. É claro que é uma visão binária, é claro que é uma visão que naturaliza a maternidade e tudo mais, mas é muito interessante que ela pegue essa coisa que o discurso médico tenta normalizar assim, o tempo todo, e tente usar isso para, de alguma forma, subverter aqueles códigos da cultura patriarcal que diz que as mulheres não podem ter espaço, né? Então é bem interessante como ela vai jogando com isso ao longo da carreira. Não tem uma resposta, uma forma única que ela dá. Ela realmente tensiona isso durante a carreira toda. E eu acho isso uma das partes mais intrigantes do trabalho dela. Sim. Gabriela, a Margarete Rago está aqui assistindo a gente. Obrigada, Margarete, pela audiência. Estamos esperando ansiosamente sua live. Ela pediu para você falar, mas eu acho então que já foi respondido, né? Ela tinha pedido para você falar sobre os temas das obras, mas como chega para mim aqui com um pouco de atraso, eu sempre peço para alguém me dar um apoio aqui pelo WhatsApp, que eu possa ir acompanhando as perguntas ao mesmo tempo. Demorou um pouquinho, mas eu acho que a gente respondeu. Você gostaria de falar mais sobre mais alguma obra, ou entrar mais a fundo nessa questão, ou já está ok? Eu gostaria de citar mais uma obra dela só, mas eu posso elencar alguns títulos só para as pessoas terem uma noção, mas uma que eu não falei, que eu acho bem importante, é A Família Medeiros, que é de 1893, e ela trata da escravidão no interior de Campinas. Então é uma obra bem legal. Mas é isso, tem a Família Medeiros, que fala dessa temática, que também é uma mulher que vai mudar o espaço, mudar a fazenda, trazer o abolicionismo. O Correio da Roça, que é magnífico para mostrar essa mudança do espaço.
o A Falência, que vai falar desse cotidiano da cidade, do adultério feminino. O Ânsia Eterna é um livro de contos, muito bom. Tem o Cruel Amor, que fala, inclusive, de feminicídio. É muito, muito interessante também. Fala de reforma urbana. Então, esses seriam alguns, assim, só para elencar. Tá ótimo. A gente depois, quando colocar a live no YouTube, no canal, a gente já acrescenta essa bibliografia também para as pessoas poderem consultar, que é bem interessante, acho que vale muito a pena. A Marcela, que é do coletivo também, ela fez um comentário aqui que essa personagem da falência lembra muito a Lady Chatterley, do Lawrence. E aí ela está perguntando se a Júlia declara quais são as referências literárias dela. Ó, a Júlia, ela diz, né, costuma dizer que ela tem duas referências que vêm diferentes. Ela era filha de pai português, então ela vai ler muita literatura ibérica, muita literatura portuguesa em especial, os clássicos mesmo, e ela vai ler muita coisa em inglês e francês, sim, inclusive filosofia. Eu não sei se em específico ela leu esse, porque em momento algum eu me lembro dela citar, mas com certeza ela conhecia muito do que circulava, ela lia em vários idiomas, e ela conhecia expoentes que circulavam na época. Inclusive, ela chega, nessa entrevista do João do Rio, falar do Nietzsche, cita... Ela tem uma anotação em que ela fala sobre filosofia budista, que eu encontrei no acervo da Academia Brasileira de Letras, então ela lia de tudo, ela era muito amante de literatura e filosofia, mas ela fala sempre em especial que é a literatura portuguesa, francesa e inglesa que ela lê bastante, então acredito que circulava de alguma forma na biblioteca dela essas referências, assim, europeias. Ah, com certeza. Sendo que o livro do Lawrence é posterior, né? Mas, o livro especificamente, mas tem alguma semelhança, Sim. ele já vinha desenvolvendo um estilo ali de literatura que cada autor acho que vai definindo qual é o seu, né? Então poderia ter alguma influência, mesmo não declarada. Ler coisas similares, né? Os Sim, livros que circulavam no momento. Tinha sim. essas conexões. E a Jeane, ela pediu para, se for possível, você falar um pouquinho desse lado da Júlia como escritora de livros escolares. Beleza. Essa é uma parte que eu me debrucei menos, mas que também é bacana. A Júlia, ela vai ser uma escritora também de livros infantis. Ela vai ter uma obra publicada junto com a irmã dela, que vai ser livro didático no ensino infantil brasileiro durante muitos anos, né? E ela também vai ter um livro de quando ela viaja pelo Brasil, né, e ela escreve, e esse livro também vai ser aprovado para ser usado nas escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, ela vai ter uma circulação dentro do meio escolar também. E, inclusive, se eu não me engano, o livro dela com a irmã dela continua na escola até depois que ela falece. Um tempo na escola depois que ela falece. E também é bacana que ela mesma que negociava a venda desses livros para o governo. Então a gente consegue encontrar cartas de negociação dela, de livros. Eu lembro de ter encontrado até uma carta dela que também era de cunho educacional, mas aí não voltado para a educação infantil, chamava Cartas de um Lavrador, que ela queria publicar para instigar, né, a plantação nas pequenas propriedades, assim. E ela tem uma carta negociando a venda disso com o governo. É bem, bem interessante. Então ela vai ter essa inserção também. Não vai ser o que ela vai, assim, digamos assim, focar na carreira dela. O foco, assim, na carreira dela acaba sendo as crônicas e os folhetins e romances, que vão ser as coisas de maior vantagem. Os manuais de comportamento também vão vender bastante na época. Mas ela vai ganhar um bom dinheiro com essa circulação dos livros na parte educacional, porque o governo pagava, a gente chamaria de royalties hoje, né?
mas pagava esses direitos aí pelo uso da obra. Certo, e ela era uma defensora ferrenha também das creches, né? Da abertura de creches. Ela defendia muito que a necessidade das creches, até para as mulheres que trabalhavam e que precisavam deixar essas crianças em algum lugar e ter esse respaldo, ter esse espaço. Ela era bem atuante também nessa defesa, né, da creche, pela creche. Gabriela, a gente está começando aqui a se encaminhar para o finalzinho da live, porque o Instagram ele dá um tempo, né? Que a conversa tá maravilhosa, a gente acaba não vendo o tempo passar. Eu queria saber se você queria falar um pouquinho sobre as potências criativas, mais um pouquinho da literatura, da Júlia, se você gostaria de fazer algumas outras considerações que não foram feitas até agora, através das perguntas e que a gente tenha tocado aqui. Certo. Aliás, sobre essa questão das creches e a questão da maternidade, uma coisa que eu me lembrei agora é que ela, inclusive, vai falar da questão de o que a gente chamaria de mães solteiras hoje, né? Que ela vai falar nesse livro Maternidade que ela percebe o grande julgamento social sobre mulheres não casadas que têm filhos, mas que ela discorda desse julgamento social porque ela acredita que essas mulheres são, mais do que as mulheres casadas, ainda batalhadoras, porque elas têm que enfrentar o julgamento social. E quando eu li isso, eu achei isso tão atual também, assim, na forma dela de colocar, porque ela vai comentar dessa questão de como tem essa dificuldade dessas mulheres não casadas de criar os seus filhos numa sociedade com preconceitos, assim. Então, é muito bacana. E ela bate sempre muito na tecla da educação, nas crônicas. Nos livros, a educação é sempre saída, ela sempre coloca essa parte educacional e tudo mais. E sobre as potências, para a gente ir finalizando então, no finalzinho da minha dissertação, quando eu fui escrever, assim, isso foi uma coisa que foi aparecendo nos encaminhamentos da pesquisa, eu comecei a perceber que eu queria muito falar sobre as linhas de fuga que ela construía, sobre as saídas que ela dava, e como ela acreditava que essas saídas estavam na mão das mulheres, assim, de alguma forma. Então, eu peguei especialmente o A Família Medeiros e o Correio da Roça para falar disso, porque são duas obras em que há uma propriedade rural, que era uma coisa muito cara a ela, porque ela tinha toda essa ligação com a questão da natureza e da arborização. E ela vai, nessas duas obras, que são separadas por 20 anos, ter propriedades agrícolas que vão estar na mão de mulheres e que são essas mulheres que vão transformar, né, as relações sociais que estão ali, as relações de trabalho, e vão humanizar esses espaços. Então, é claro que ela está falando ainda de uma sociedade privada e tudo mais. A Júlia ela não era uma escritora que se posicionava anticapitalista, né, isso cabe ressaltar. Mas isso não significa que ela não lia muitos autores anticapitalistas, ela lia muitas filosofias que ela vai citando de alguns, até socialistas utópicos, ela chegou já a citar em entrevista que ela lia. Então, apesar dela não ter se posicionado em momento algum anticapitalista, tá, por exemplo, falando da propriedade privada, é muito interessante que ela mostra essa transformação do espaço rural. E ela vai mostrando que as mulheres conseguem, então, transformar esses espaços e trazer, por exemplo, relações de mais afeto, arte para esses espaços, conseguem trazer música, conseguem trazer saneamento básico para a população que está ali ao redor. Essas mulheres que são as proprietárias, elas vão se articular com os proprietários homens ao redor para conseguir o dinheiro deles para mudar o espaço. Então, ela vai mostrando como a potencialidade dessa transformação está nessas personagens femininas. Então, no final da dissertação, eu fechei bastante falando disso, de como, dentro desse imaginário da Júlia Lopes de Almeida, ela consegue conceber uma espécie de feminização da cultura, né, no sentido de mostrar como as mulheres conseguem ter potências críticas, transformadoras, de uma cultura que é patriarcal, que é racionalista ao extremo, que é mecânica de alguma forma, né?
que propaga, né, essa ideia da supremacia da razão em detrimento do afeto, e ela vai trazendo o quanto essa cultura feminina, né, historicamente construída, né, até por conta das diferenças construídas de gênero, elas vão levando as mulheres a questionarem esse racionalismo extremo e trazerem um afeto como saída. E ela vai muito por essa questão de tem que poetizar o espaço, tem que trazer a música, tem que trazer a relação social, tem que humanizar as relações. E isso vai se tornando uma parte do feminismo dela, de alguma forma, né? Das saídas que ela constrói pro feminismo que ela estava defendendo, né? De uma forma, a saída pela afetividade, pela arte, que é muito, muito bacana também. Sim. É importante você colocar essa questão que ela não faz nenhuma crítica ao capitalismo, à propriedade privada. Eu acho até que pela história de vida dela, né? Eu acho que ela tinha essa consciência de que ela tinha ali um lugar privilegiado. É, andou muito pela Europa, viajou muito pela Europa, morou fora do país, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não era alheia Com à certeza. realidade dessas pessoas mais desfavorecidas. E tanto não era alheia que era uma abolicionista, né? Uma defensora ferrenha da abolição da escravatura. Então, acho que a Júlia, ela até nisso, ela é transgressora, ela não fica ali muito detida a rótulos e categorias, mas ela transita por vários domínios ao mesmo tempo, e eu acho isso mais interessante nela, tanto na pessoa, na figura da Júlia como mulher, quanto na figura da Júlia como escritora e o que reflete diretamente nas obras dela, né? Com Então, certeza. sensacional. Gabriela, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com você. É, muito obrigada a todos que assistiram até agora. E as portas, então, aqui estão sempre abertas. Se você quiser voltar, tá? A casa é sua, fica sempre à vontade. Eu Eu que adorei a agradeço. conversa. Eu agradeço muito, acho que foi ótimo. Eu peço perdão, porque eu fiquei mais nervosa do que parece, tá, gente? Então, se eu gaguejei, Imagina. falei alguma coisa errada aí, Foi mas ótimo, foi foi muito ótimo. bom. E eu agradeço muito, tá, gente? Obrigada mesmo. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.